Olá, galera! Neste vídeo, iremos realizar as dicas dos exercícios complementares, terceiro ano do ensino médio, unidade 5, polinômios e equações algébricas. O nosso primeiro exercício é o 1545. Lembrando que é muito importante que você primeiro domine a teoria deste conteúdo teórico para conseguir, então, realizar os exercícios. Neste item nós temos, então, o valor numérico de um polinômio. Seja o polinômio p de x igual a x² mais 2x menos b. Nós devemos determinar o valor de a e de b, sabendo que p de 2 é igual a 6 e p de 3 é igual a 13. Ou seja, quando nós substituirmos o x por 2, o resultado final deve ser 6. E quando nós substituirmos o x por 3, o resultado final deve ser 13. Façamos isso então. P de 2 é igual a 6. E P de 3 é igual a 13. Dessa forma, nós ficaremos com um sistema semelhante a... Inicialmente, vamos substituir o x por 2. Realizando essa substituição, teremos a vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos b. Resultado final é 6. Observem que nós substituímos, então, os valores de x por 2. Agora, nós faremos a mesma coisa com o valor do 3. Vou marcar em roxo aqui, ó. Então, no lugar do x, nós colocaremos agora o número 3 que é dado no exercício. Ficaremos com a vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos b é igual a 13 que os exercícios nos fornecem. Se você perceber aqui, no lugar do x, nós colocamos o número 3. Feito isso, nós precisamos aí realizar as potenciações e simplificar as nossas equações. Na primeira linha, nós ficaremos com 4a menos b igual 6 menos 4. 6 menos 4, 2. Ou seja, 4a menos b igual a 2. Observem que eu já fiz aqui esse 2 vezes 2 que é positivo, mandei para lá como negativo, e 6 menos 4, nós chegamos aqui nesse 2. Vamos agora simplificar a segunda linha. Na segunda linha nós temos 9a menos b é igual a 13 menos 6. 13 menos 6 é 7. Observem que, como 2 vezes 3 é 6, o valor é positivo, vem para cá, negativo, menos 6. 13 menos 6, 7. Por isso que no segundo membro, que é o lado direito, ficou 7. E no primeiro membro, que é o lado esquerdo, 9a menos b. Dessa forma, nós chegamos a um sistema. Esse sistema linear, ele pode ser resolvido de várias maneiras. Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1. Tá bom? Eu vou fazer na mesma passagem aqui. Entretanto, é interessante que você realize aí a resolução no exercício. Então, multiplicando por menos 1, nós ficaríamos com menos 4a mais b menos 2. E aí, pelo método da soma, se você somasse aqui essas duas linhas, ficaríamos com 5a mais b menos b, vai cancelar, né? Vai dar 0. Igual menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7 é 5. E aí, sabendo que o 5 está multiplicando o valor do a, né? Operação inversa, você vai dividir. 5 por 5, nós concluímos aqui, então, portanto, que o nosso a vale 1. E aí, sabendo que o a vale 1, fica aí a cargo de vocês pegarem esse valor,
do A e substituírem em qualquer uma das equações, pode ser na primeira ou na segunda, e fazendo a substituição, você vai encontrar o valor do B. Essa é a dica do 1545. No exercício 1554, nós temos o conceito de polinômios idênticos. Na identidade de polinômios, nós sabemos que todos os coeficientes dos termos correspondentes devem ser iguais. O polinômio P, ele já está explícito. O polinômio Q, não. Então, vamos desenvolver primeiro o polinômio Q, que é dado aqui por um produto notável, né? Então, o Q de x, ele vai ser dado por x menos 3 ao quadrado. Nós podemos escrever, então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observem que nós temos aqui o x como sendo o primeiro termo e o 3 como segundo termo. Esse é um produto notável, foi muito retomado na parte de números complexos. Realizando então aqui as simplificações, nós concluímos que o polinômio q de x será dado por x² menos 6x mais 9. Desse modo, se p de x é idêntico a q de x, então nós podemos escrever que x² mais 2ax mais b deve ser igual, pois é idêntico a x² menos 6x mais 9. Desse modo, nós já podemos observar que x² está igual a x². Então, a gente já pode esquecer essa parte. Eles já são idênticos. Agora, nós devemos observar que o coeficiente do x no primeiro membro é 2a. No segundo membro é menos 6. Da mesma forma que o termo independente no primeiro membro é b e no segundo é 9. Aqui já fica evidente que b é igual a 9. Então, nós já concluímos que b é 9. Para determinar o valor de a, basta que você iguale, então, 2a a menos 6. Dessa forma, você encontrará o valor de a menos 3 e b igual a 9. No exercício 1559, nós iniciamos as operações com polinômios. Neste caso, adição e subtração. Sempre juntando os termos semelhantes. Certo, galera? Então, no item A, nós devemos somar p de x com q de x. Observem que no p de x o termo 5x ao cubo deve ser somado no q com x ao cubo. O termo 3x² deverá ser adicionado com 2x². O termo menos 5x com menos x. E por último, o termo independente 8, coincidentemente com o termo independente 8 de q de x. Realizando essa soma, nós teremos 5x ao cubo mais x ao cubo é 6x ao cubo. 3x² mais 2x² é 5x². Menos 5x menos x, teremos menos 6x. E por último, 8 mais 8, que será 16. Observem que nós não podemos aqui realizar mais nenhuma soma ou subtração, pois
não temos mais os termos semelhantes. Pronto, arrumei esse menos aqui. Esse será, então, o resultado final. Uma dica importante aqui, que eu gostaria de deixar registrada, é no item B. Pois no item B, nós temos P de x menos Q de x. Então, eu sugiro que você copie o P de x, que é 5x ao cubo, mais 3x quadrado, menos 5x mais 8. Tomem cuidado, galera, na hora de fazer aqui essa subtração, pois muitos colegas colocam esse menos que está aqui, ó. Coloca ali o menos, certo? Ó, menos. Só que esquece de colocar o parênteses. E aí o que acontece? Muda o sinal apenas do primeiro termo do polinômio Q. Dessa forma nós teremos um erro, tá? Então se a gente deixasse assim, ó, x ao cubo mais 2x quadrado menos x mais 8, observem que nós estamos aqui alterando o sinal apenas de x ao cubo. Então é muito importante que vocês não se esqueçam sempre de colocar o parênteses. Por quê? Nós devemos mudar o sinal do polinômio Q inteiro, certo? Tome muito cuidado com isso. E aí você vai ter que fazer aqui, claro, né? Propriedade de regras de sinais. Fazendo as regras de sinais, você vai acertar o exercício. Tá bom? Vai trocar os sinais aí de todos os termos do polinômio Q. Realizando aí essa alteração dos sinais, nós teríamos então... Vamos alterar os sinais aqui, ó. Menos x ao cubo. Depois, aqui ficaria menos 2x quadrado. O menos x viraria mais x. E o mais 8 ficará menos 8. Pronto, assim nós trocamos os sinais. Lembrando que é muito importante que você faça em outra passagem, certo? Na próxima linha aí, ou na próxima passagem. Realizando agora a soma e subtração de termos semelhantes, nós ficaremos com 5x ao cubo menos x ao cubo, 4x ao cubo. 3x quadrado menos 2x quadrado, 1x quadrado, que é dado simplesmente por x quadrado. Menos 5x mais x é menos 4x. E observem que 8 menos 8 vai dar 0. Por isso, essa é a resposta do item B. Muito cuidado aí também no item C, pois temos o sinal de menos aqui, ó, muito cuidado. E o item D, vocês verão que ele é similar ao A. No exercício 1562, nós temos a multiplicação de polinômios, uma outra operação. O item A, P de x ao quadrado. Então, P de x ao quadrado é P de x vezes P de x. Eu vou montar utilizando aqui, então, o conceito. Você poderia usar distributivo, ou então, nesse caso aqui, como temos dois, temos um produto notável, né? Quadrado da diferença, certo? Eu vou fazer aqui o item B, pois no item B, nós teremos que aplicar a distributiva. Então, no A, você aplica a distributiva ou produto notável. No B, faremos a distributiva. Então, eu vou substituir. Aqui eu vou colocar o polinômio P de x. O P de x é x ao cubo menos x. Então, nós temos polinômio P. Observem aqui, ó, que o P é x ao cubo menos x. Coloquei aqui, ó, x ao cubo menos x. E agora nós devemos multiplicar pelo Q de x. O Q de x é dado por x, 3x à quarta, mais 6x ao cubo, menos x quadrado, mais 2x, menos 4. Então, eu vou copiar esse polinômio aqui, ó. 3x à quarta,
mais 6x ao cubo menos x quadrado mais 2x menos 4. Observem que este é o polinômio Q de x. E agora nós temos que fazer a distributiva. Então, para fazer a distributiva desse exercício, eu vou marcar aqui primeiro em vermelho a distributiva do primeiro termo. Então, x ao cubo vezes 3x à quarta, vezes 6x ao cubo, vezes menos x quadrado, vezes 2x e vezes menos 4. Nós distribuímos aqui em vermelho o primeiro termo. E agora, o segundo termo. Eu vou indicar em verde aqui, ó. Menos x, cuidado com o sinal, vezes 3x à quarta, menos 6x ao cubo, menos x quadrado, menos 2x e menos 4. Você vai ter que fazer essas duas distributivas, certo? Para facilitar o entendimento, eu vou deixar marcado aqui com as cores. A primeira distributiva ali, eu vou marcar em vermelho. X ao cubo vezes 3x à quarta, lembrem-se que em multiplicação de potências de mesma base, nós devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, teremos 3x à sétima. Depois, x ao cubo vezes 6x ao cubo. Teremos aqui, então, mais 6x à sexta. X ao cubo vezes menos x quadrado, menos x à quinta. Sempre somando os expoentes, fazendo regra de sinal. Certo, galera? Depois, x ao cubo vezes 2x, ficaremos com 2x à quarta. E para finalizar, x ao cubo vezes menos 4, que é menos 4x ao cubo. Observe que nós temos aqui 5 termos, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5 distributivas. Então, finalizamos. Vamos agora para a parte do segundo termo, que é essa distributiva que está em verde. Para facilitar, eu gosto de deixar sempre os expoentes que são semelhantes um embaixo do outro. Tá bom? Como essa multiplicação aqui ficou extensa, eu vou na próxima linha fazer o seguinte, ó. Menos x vezes 3x à quarta vai dar menos 3x à quinta. Observem aqui, ó, que eu já deixo x à quinta embaixo de x à quinta, para não correr o risco de misturar com outro expoente. Tá bom? Uma dica interessante. Depois, menos x vezes 6x ao cubo vai dar menos 6x à quarta. Depois, x negativo vezes menos x quadrado vai dar mais x ao cubo. Menos x vezes 2x vai dar menos 2x quadrado. E para finalizar, menos x vezes menos 4 vai dar mais 4x. Pronto. Temos aqui 5 termos também, indicados aqui em verde. E agora nós vamos somar os termos semelhantes para chegar na resposta final. Observem que aqui, ó, nós não temos termo com expoente 7 na segunda linha. Então, basta copiar 3x à sétima. Mesma coisa com o 6x à sexta. Agora, menos x à quinta, menos 3x à quinta, nós ficaremos com menos 4x à quinta. 2x à quarta, menos 6x à quarta, ficaremos com menos 4x à quarta. Menos 4x ao cubo mais x ao cubo, ficaremos com menos 3x ao cubo. E agora, no final, nós temos uma parte semelhante do início, né? Menos 2x quadrado é um termo único, então copio. A mesma coisa acontece com o 4x. Observe que todos os termos aqui no resultado final são distintos, então nós não podemos aqui realizar nenhuma soma, nem subtração. Essa daqui, então, em amarelo, é a nossa resposta final. Agora nós temos aqui o exercício 1554 com a operação de divisão de polinômios.
pelo método da chave, tá bom? Então, neste exercício, nós devemos aplicar o método da chave. No método da chave, eu vou realizar aqui o item A. E nós vamos montar, né? Então, como temos de dividir o polinômio A pelo B, o polinômio A é dado por x² menos 3x menos 4, dividido pelo polinômio B, que é x mais 1. Pela teoria, né, que vocês já viram, sempre você vai pensar, bom, quanto que é x² dividido por x. x² dividido por x, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1, então ficaremos com x. Quando você encontrou o resultado dessa primeira divisão, não se esqueça aqui de fazer a distributiva. Então nós vamos multiplicar, certo? Ficaremos com x vezes x é x². Só que quando a gente for fazer aqui a soma, nós devemos trocar o sinal. Então vai ficar menos x². Depois, x vezes 1 é x. Quando a gente coloca ele aqui, vai ser menos x. Troca o sinal. Depois que você fez a distributiva por todos os termos que estão na chave, que é o divisor, basta realizar a operação de adição e subtração. Observem que aqui x² menos x² é 0. Menos 3x menos x é menos 4x. E o menos 4 é semelhante ao exercício anterior, né? Basta que você copie. Ótimo. Feito isso, você vai olhar para o expoente. O expoente aqui é 1, o expoente aqui também é 1. Então você consegue continuar dividindo. Lembrando que é sempre o grau aqui que vai indicar se você deve parar, pois o resto sempre terá aí grau menor que o divisor, certo? Então aqui a gente consegue continuar dividindo. Observem que agora nós devemos dividir o menos 4x pelo x. E quando você divide menos 4x por x, o resultado vai ser menos 4. Então vou colocar aqui, menos 4. Depois que você achou o menos 4, você novamente vai fazer aqui a distributiva, todos os termos. Menos 4 vezes x é menos 4x. Aqui então vai ficar mais 4x, lembrando de trocar o sinal, certo? E menos 4 vezes 1 é menos 4. Como aqui você troca o sinal, vai ficar mais 4. Feito isso, fizemos a distributiva de todos, basta realizar aqui agora a soma. Observe que menos 4x mais 4x é 0, assim como menos 4 mais 4. Ou seja, o resto aqui é 0. Nesse exercício, quociente é dado por x menos 4 e o resto é dado por 0. Quando o resto é nulo, nós dizemos então que o polinômio x² menos 3x menos 4 é divisível por x mais 1. Essa foi a dica do item A. Todos os demais itens são semelhantes, sempre olhando para o primeiro termo após cada divisão. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, me avisem que nós retomaremos nas aulas síncronas. Próximo exercício 1572. No 1572, nós já temos aqui a aplicação do teorema do resto. O teorema do resto nos assegura que quando você divide um polinômio p de x por um binômio na forma x menos a, o resto vai ser dado por p de a, ou seja, o valor numérico do polinômio em a. Feito isso, nós podemos aplicar então esse conceito no exercício, Está falando para determinar o k
para que o resto da divisão do polinômio P pelo binômio x mais 2 seja 10. Ou seja, aqui nós precisamos comparar, né, o x mais 2 com x menos a. Observem que x mais 2 pode ser escrito como x menos menos 2. Ou seja, o valor aqui do a é menos 2. Ou seja, se a gente pegar esse menos 2, substituir no polinômio p, nós encontraremos o resto. E ele está falando para a gente que o resto deve ser igual a 10. Então, nós vamos substituir o x por menos 2 igual a 10, aplicando o teorema do resto. Vamos ver como fica, então. Substituindo, então, o x por 2, nós encontraremos o resto. O resto é igual a 10. Essa é a notação. Então, teremos menos 2 vezes... Opa, o a aqui é menos 2, né, galera? Faltou menos. Então vai ficar menos 2 vezes x. O x é menos 2, então menos 2 à quarta. Mais k vezes menos 2 ao cubo. Mais menos 2 ao quadrado menos 1. Tudo isso é igual a 10. Observem que nós substituímos aqui todos os valores de x no polinômio por menos 2. Observe que onde tinha x, nós colocamos menos 2. Dessa maneira, a única variável que nós temos aqui é o k. Realizando os cálculos, primeiras potências, né? Vocês vão realizar menos 2 à quarta é 16. 16 vezes menos 2 é menos 32. Menos 2 ao cubo é menos 8. Vezes k, menos 8k. Menos 2 ao quadrado é 4. Tudo isso é menos 1, né? Tudo isso é igual a 10. Agora você vai juntar os termos semelhantes, tá? Juntando aqui, então, os termos semelhantes, menos 32 mais 4 é menos 28. Menos 28 menos 1 é menos 29. Só que esse menos 29, quando, né, nós mandamos lá para o segundo membro, ele vai como mais 29. E aí, se nós já tínhamos 10 no segundo membro, 10 mais 29 vai ser 39. Ou seja, no primeiro membro, que é o lado esquerdo, nós ficamos com menos 8k. E no segundo membro, 39. Como esse menos 8 está multiplicando k, para ele ficar isolado, basta que nós passemos aí, né, esse menos 8 dividindo. E 39 e 8 são primos entre si. Com isso, nós encontramos a resposta. Ou seja, o valor de k é dado por menos 39 oitavos. E aqui nós finalizamos o exercício 1572. No último exercício da parte 1 de polinômios e equações algébricas, nós devemos aplicar novamente o teorema do resto. Mas, neste exercício, nós teremos um sistema linear. Observe, então, que se nós estamos dividindo o primeiro polinômio, né, p de x, por x mais 1, x mais 1 é a mesma coisa que x menos menos 1. Ou seja, pensando lá na ideia, né, do binômio no teorema do resto, o valor do a no primeiro é menos 1. Ou seja, se nós substituirmos o x por menos 1, nós encontramos o resto, que ele fala que é respectivamente 1. Ou seja, podemos escrever que p de menos 1 é igual a 1. Porque quando nós substituímos aqui, né, o x por menos 1, aplicando o teorema do resto, está sendo dividido pelo binômio x mais 1, nós encontraremos o resto, que ele fala que é 1. Essa é a nossa primeira linha.
na segunda linha do nosso sistema, nós devemos dividir o binômio x menos 1. No x menos 1 já está evidente aqui, né, pessoal? Qual que é o valor do A? O A agora é 1. Então, quando nós substituirmos o x pelo 1, pelo teorema do resto, nós sabemos que será encontrado, nesse caso, o resto. Que o exercício fala que é, respectivamente, menos 5. Essas são as equações, então, que nós temos que resolver. Quando o x for menos 1, o resultado final é 1. Quando o x for 1, o resultado final é menos 5. Substituindo os valores no x, ficaremos com menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais m vezes menos 1 menos n. Isso tem que ser igual a 1. Observem aqui que eu apenas substituí o x por menos 1. Então, onde tinha x, ó, nós colocamos o menos 1. Ó. Observem aqui onde tinha o x, nós colocamos o menos 1. Faremos agora a mesma coisa com o outro valor. O outro valor aqui é o 1. Ó. Então, eu vou lá no lugar do x e onde tem x eu vou colocar o número 1. Ficaremos com menos 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 quadrado, mais m vezes 1 menos n igual a 1. Observe que todo o resto foi copiado, apenas onde tinha o x nós substituímos por 1. Agora você vai precisar realizar aí as simplificações e ficaremos aqui com primeiras potências, né? Resolvam as potências. Então esse menos 1 ao cubo é menos 1. Só que menos 1 com menos na frente vai dar 1 positivo. Depois, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3, vai dar mais 3. M vezes menos 1 é menos M. Menos n igual a 1. O resto a gente copia, né? Menos n igual a 1. Na segunda linha, também resolvendo primeiras potências. 1 ao cubo é 1. Com menos na frente vai dar menos 1. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, mais 3. M vezes 1 é mais M. E o restante nós devemos copiar, né? Menos n igual a 1. Opa! Tem um errinho aqui, né, galera? Aqui tinha que ser igual a menos 5, certo? Aqui, ó, menos 5. Então, eu vou corrigir aqui, ó. Menos 5, certo? Menos 5, menos 5. Pronto. Feito isso, nós podemos organizar as equações. Ficaremos aqui com a equação semelhante, né? Menos m menos n igual. Vamos juntar aqui, ó. 1 mais 3 é 4. Só que esse 4, quando a gente manda, né, para o segundo membro, menos 4. 1 menos 4 vai ser menos 3. Então, aqui ficaremos com menos 3. Da mesma maneira, podemos juntar menos 1 mais 3, que é 2. Esse 2, quando nós mandamos ao segundo membro, ele vai como menos 2. Menos 5. Menos 2 vai ser menos 7. Ou seja, m menos n é igual a menos 7. E agora você pode, né, resolver esse sistema de várias maneiras, né? Uma delas aqui é método da soma, acho que vai ser mais simples. Então, somando aqui, ó, m menos m já é 0. Aqui você conclui que menos 2n é igual a menos 10.
Se menos 2n é igual a menos 10, quando você multiplica por menos 1, eu passo menos 2 dividindo, você vai concluir que o n é 5. E aí, sabendo que o n é 5, né, você pode achar o valor do m, certo? Pode jogar aqui na segunda equação, não. Acho que na segunda equação vai ficar mais simples, certo? Substituindo o n por 5, tá? Menos 5 vai para lá, mais 5, menos 7, mais 5. Aí você conclui, então, que o m será dado por menos 2. Espero que a resolução desses exercícios ajudem vocês aí a finalizar essa lista. Até a parte 2, galera. Tchau, tchau.